Meu nome é Mariana Costa. Tenho 37 anos. Depois de 11 anos de casamento, meu marido tirou a própria aliança, exigiu a minha e me expulsou de casa na mesma noite. Mas isso não foi a pior parte. A pior parte foi o que encontrei quando voltei na manhã seguinte. Se alguém tivesse me contado essa história 1 ano antes, eu teria dito que era impossível, porque eu acreditava no meu casamento. Acreditava no homem com quem construí minha vida. Acreditava nas promessas que fizemos um ao outro. Mas às vezes a pessoa que mais nos machuca é justamente aquela em quem mais confiamos. Tudo começou em uma terça-feira aparentemente normal. Eu saí do trabalho às 6 da tarde e passei no mercado para comprar os ingredientes do jantar favorito do Rafael. Era uma data especial para mim. Naquela semana completávamos 11 anos desde o dia em que nos conhecemos. Não era aniversário de casamento, mas era uma lembrança que eu sempre gostava de celebrar. Passei quase 2 horas cozinhando. Acendi velas, coloquei música baixa na sala e esperei. Rafael chegou mais tarde do que o normal. De novo. Nos últimos meses aquilo estava acontecendo com frequência. Ele dizia que era trabalho, reuniões, novos clientes, projetos urgentes. Eu queria acreditar, então acreditava. Quando ele entrou pela porta, mal olhou para a mesa preparada. Mal olhou para mim. Parecia distante, frio, como se estivesse em outro lugar. Sentamos para jantar. Durante quase 10 minutos, o único som era o dos talheres tocando os pratos. Até que ele largou o garfo e disse: "Precisamos conversar." Meu estômago se apertou imediatamente. Ninguém começa uma conversa assim para dar uma boa notícia. Tentei sorrir. "Aconteceu alguma coisa?" Ele respirou fundo. Depois me encarou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Sem carinho. Sem culpa. Sem emoção. Eu cometi um erro. Meu coração acelerou. "Que erro?" Ele olhou diretamente nos meus olhos e respondeu: "Casar com você." Por alguns segundos achei que tinha ouvido errado. Fiquei esperando que ele sorrisse. Esperando que dissesse que era uma brincadeira horrível. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, Rafael tirou lentamente a aliança do dedo e a colocou sobre a mesa. O pequeno som do metal batendo na madeira pareceu ecoar pela cozinha inteira. Então ele apontou para minha mão. "Agora me dê a sua." Naquele instante, senti meu mundo inteiro começar a desmoronar. E eu ainda não fazia ideia de que aquilo era apenas o começo. Minhas mãos começaram a tremer. Olhei para Rafael, depois para a aliança, depois novamente para ele. "Isso é alguma piada?" Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. "Não." A resposta veio rápida, fria, definitiva. "Rafael, nós estamos casados há 11 anos." "Eu sei." "Então me explica o que está acontecendo." Ele desviou o olhar por um instante, como alguém que já tinha ensaiado aquela conversa dezenas de vezes. "Eu não amo você mais." A frase atingiu meu peito como uma facada. Não porque eu acreditasse que todo casamento era perfeito, mas porque aquela não parecia uma decisão tomada naquela noite. Parecia algo planejado, preparado, calculado. Lentamente tirei minha aliança, a mesma que ele colocou em meu dedo 11 anos antes. A mesma que usei todos os dias. Coloquei-a ao lado da dele. Por um segundo pensei que ele demonstraria alguma emoção. Qualquer emoção. Mas não. Seu rosto continuou vazio. Então ele disse algo ainda pior. "Você precisa sair da casa hoje." Fiquei sem reação. "O quê?" "Hoje." "Rafael?" "Esta também é minha casa." Ele balançou a cabeça. "Legalmente não." Meu coração afundou. A casa havia pertencido aos pais dele antes do casamento. Anos atrás, ela foi transferida apenas para o nome dele. Naquele momento percebi exatamente o que aquilo significava. Ele tinha pensado em tudo. Tudo. "Há quanto tempo você está planejando isso?" Perguntei. Mas ele não respondeu. O silêncio respondeu por ele. Subi para o quarto quase sem sentir minhas pernas. Peguei 2 malas, roupas, documentos, alguns objetos pessoais. 11 anos de casamento resumidos ao que cabia em 2 malas. Enquanto eu arrumava minhas coisas, Rafael permaneceu sentado na sala, sem tentar me impedir, sem pedir desculpas, sem sequer olhar para mim. Quando fechei a última mala, parei na porta. Uma parte de mim ainda esperava que ele dissesse algo, que me chamasse, que explicasse. Mas nada aconteceu. Então fui embora. Naquela noite me hospedei em um pequeno hotel do outro lado da cidade. Mal consegui dormir. Passei horas olhando para o teto, repetindo cada palavra daquela conversa, tentando entender onde tudo tinha dado errado. Mas pela manhã aconteceu algo que mudou tudo. Enquanto organizava minhas coisas, percebi que tinha esquecido uma pequena caixa trancada. Dentro dela estavam fotografias antigas da minha família. Documentos importantes. Coisas que eu não podia perder. Sem pensar muito, voltei para a casa. Achei que Rafael estaria no trabalho. Achei que entraria, pegaria a caixa e iria embora. Mas quando abri a porta da frente, ouvi uma gargalhada. Uma voz feminina, vindo diretamente da minha sala.
E naquele instante, tudo começou a fazer sentido. Por um momento fiquei completamente imóvel. Talvez meu cérebro estivesse tentando encontrar outra explicação. Talvez fosse uma amiga, uma parente, qualquer coisa, menos aquilo. Mas no fundo, eu já sabia. Fechei a porta devagar. O som da risada continuava vindo da sala. Era uma risada confortável, natural, como a de alguém que se sentia em casa. Meu coração disparou. Cada passo pelo corredor parecia mais pesado que o anterior. Então virei à esquina. Vi, uma mulher estava sentada no meu sofá, segurando uma caneca de café, usando um moletom cinza, o moletom favorito do Rafael. Aquele que ele dizia nunca emprestar para ninguém. Por alguns segundos ninguém se moveu. Ela me encarou. Eu a encarei. E então Rafael apareceu na sala. Quando me viu, seu rosto perdeu a cor. Mariana. Foi a única palavra que conseguiu dizer. A mulher imediatamente colocou a caneca sobre a mesa. Parecia nervosa, desconfortável, mas não surpresa. Como se soubesse exatamente quem eu era. Como se já tivesse ouvido meu nome muitas vezes. Você voltou cedo. Foi isso que Rafael disse. Não um pedido de desculpas. Não uma explicação. Aquilo. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era absurdo. Depois de 11 anos juntos, a maior preocupação dele era o horário em que eu tinha voltado. Esqueci algumas coisas. Respondi calmamente. A mulher levantou-se rapidamente. Pegou sua bolsa e evitou olhar para mim. Acho melhor eu ir, disse ela. Rafael apenas concordou com a cabeça. Ela passou por mim quase correndo e saiu pela porta. Quando o silêncio voltou para a casa, restamos apenas nós dois. 11 anos de casamento, frente a frente. Separados por uma mentira enorme. Há quanto tempo? Perguntei. Rafael olhou para o chão. Alguns meses. Eu soube imediatamente que era mentira, porque ninguém usa o moletom favorito de alguém depois de apenas alguns meses. Ninguém se sente tão confortável naquela casa depois de apenas alguns meses. Quanto tempo de verdade? Insisti. Ele passou a mão no rosto e respondeu. Quase 1 ano. Meu estômago revirou. 1 ano. Enquanto eu preparava jantares, planejava viagens, tentava salvar nosso casamento. Ele já estava construindo outra vida. Mas então algo chamou minha atenção. Na bancada da cozinha havia várias pastas organizadas. Documentos, planilhas, papéis separados por etiquetas. E a expressão de Rafael mudou no exato momento em que percebeu que eu os tinha visto. Foi aí que entendi. A traição não era o único segredo escondido naquela casa. E o que estava dentro daquelas pastas era ainda pior. Na semana seguinte, sentei no escritório de uma advogada indicada por uma colega de trabalho. Eu ainda carregava a dor do que Daniel tinha feito. Mas pela primeira vez desde aquela noite, eu também carregava algo mais forte. Provas. Entreguei a ela as fotos dos documentos que encontrei na cozinha. Ela analisou cada página em silêncio. Então levantou os olhos. Ele passou muitos meses planejando isso. Eu já sabia. Mas ouvir aquilo de outra pessoa tornou tudo ainda mais real. Nos dias que seguiram, descobri detalhes que Daniel nunca imaginou que eu descobriria. Enquanto me dizia que o casamento estava passando por uma fase difícil, ele já organizava contas separadas. Enquanto me abraçava em aniversários e jantares de família, ele já planejava uma vida com outra pessoa. Enquanto eu tentava salvar nosso relacionamento, ele preparava minha saída. A verdade se espalhou rapidamente. Amigos em comum começaram a me procurar. Alguns estavam chocados. Outros confessaram que já tinham percebido mudanças estranhas nele. E pouco a pouco, a versão da história que Daniel contava começou a desmoronar. Porque os fatos falavam mais alto. Eu não precisei atacar ninguém. Não precisei me vingar. Não precisei convencer ninguém. A verdade fez esse trabalho sozinha. Meses depois, já instalada no meu novo apartamento, encontrei uma caixa com fotos antigas. Eu e Daniel sorrindo na praia. Nossa lua de mel. Aniversários. Natal. 10 anos de memórias. Olhei para aquelas imagens por vários minutos. E então percebi algo importante. Eu não estava chorando. Não estava com raiva. Não estava destruída. Eu estava em paz. A mulher que saiu daquele jantar, carregando 2 malas, não era a mesma mulher que agora segurava aquelas fotografias. Eu tinha sobrevivido. Tinha reconstruído minha vida. Tinha aprendido que amor sem respeito nunca é amor de verdade. Algum tempo depois, ouvi por amigos que o relacionamento de Daniel não era tão perfeito quanto ele imaginava. Mas, sinceramente, já não me importava. Porque a história dele deixou de ser meu problema no dia em que atravessei aquela porta. Naquela noite, antes de dormir, guardei as fotos em uma gaveta e olhei pela janela do apartamento. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não me assustava. E foi então que entendi a maior lição de todas. Quando Daniel exigiu sua aliança de volta e me expulsou de casa, ele acreditou que estava tirando tudo de mim, mas estava errado.
Porque naquele dia eu perdi um marido que não me valorizava e ganhei algo muito mais importante: a chance de recomeçar minha própria vida